Roofman ou O Bom Bandido, que título de merda, deixa Roofman, porra. Novo filme do Derek Cianfrance, ele dirigiu Blue Valentine de 2010, que é bem bacana. Dirigiu também The Place Beyond the Pines de 2012, que é bem legalzinho também. Em 2016 ele dirigiu The Light Between Oceans com o Michael Fassbender, que é legal também. Então, num geral, ele é um diretor competente, mas eu acho que o que mais me hypou em relação a esse filme, e deixando bem claro aqui, tá? Eu acompanho a produção desse filme há mais de um ano, em todo o hype do Deadpool e Wolverine, do Channing Tatum aparecendo como Gambit, em todas as entrevistas pro Deadpool e Wolverine, pra qualquer coisa que ele aparecia, ele só falava de duas coisas, do Gambit e desse filme. No meio da divulgação do Deadpool e Wolverine, no meio da premiere também, que ele apareceu por lá, ele tava já gravando o filme, ele só falava desse filme, e o Instagram dele no último ano era só falando também desse filme, e foi um filme que me despertou muita, mas muita curiosidade. Eu fui atrás da história, é um fato verídico que tem aqui, tá? E eu fui atrás da história pra saber, e o que mais me espantou é saber o jeito que o filme conseguiu retratar, e de um jeito absurdamente fiel. Cara, eu fui muito, mas muito atrás de reportagem, notícia, relato, documentário, tem uma outra coisa de documentário que você consegue achar também. E cara, é bizarro ver, tá tudo muito bem representado aqui. Em relação, primeiramente, ao Channing Tatum, cara, ele sempre foi um ator que eu sempre gostei muito, e eu acho que é muito bacana quando ele tenta dar também essa guinada pro lado um pouco mais dramático, mas ele é um ator que ele já tentou entrar um pouco nesse tipo de campanha do Oscar, primeiramente com o Foxcatcher de 2015, de 2014 no caso, no Brasil ele chegou aqui em 2015, do Bennett Miller, que eu acho um filme maravilhoso, é um filme que foi muito esnobado no Oscar, e eu sinto que o Channing Tatum fez aquele filme também por puramente amor ao projeto também, mas pra conseguir dar uma visibilidade um pouco mais pra esse lado artístico dele também em Hollywood. Pô, querendo ou não, o Channing Tatum é um cara que vem do Se Ela Dança Eu Danço, Magic Mike, Anjos da Lei, o This Is The End, ele tá também fazendo uma apariçãozinha que é muito engraçada. Channing fucking Tatum, dog! I love him. It's fucking G.I. Joe, dude. Fucking loves me. Ele sempre foi um cara que flertou muito pro lado da comédia. Quando ele vai pro lado do drama, funciona muito bem. E esse filme aqui, eu acho que ele é uma mescla perfeita entre esses dois gêneros. Ele não é um humor, nem um humor negro, nem um humor pastelão, muito menos aquele tipo de humor escrachado. Mas as situações extremamente absurdas aqui é o que dita esse tom mais cômico pro filme. Mas ao mesmo tempo, é um filme que tenta dar muitas mais camadas ao Jeffrey aqui, interpretado pelo Channing Tatum. O que torna esse filme de um certo ponto e de um certo elo dramático também. O filme se passa no ano de 2004 e aqui a gente acompanha a história do Jeffrey Manchester. Ele é um ex-soldado de guerra e um ladrão, querendo ou não, profissional também. Ele se sente de um certo ponto pra trás, completamente sem saída em relação à vida familiar e à vida financeira também. E é justamente esse o ponto do filme e um dos cernes do filme. As decisões erradas que você vai tomando na sua vida, o que te leva geralmente para um limbo. Exatamente o que ele representa muito bem aqui. Ele começa a fazer inúmeros assaltos, ele começa assaltando o McDonald's, de loja por loja do McDonald's. Obviamente que ele vai preso e do jeito mais imbecil possível ele é solto. Isso não é spoiler, tá? Tem no trailer isso daí também, esse é o cerne do filme. E ele acaba parando numa loja de brinquedo e ficando confinado lá, enquanto literalmente os Estados Unidos inteiro procura ele também. Cara, primeiramente em relação ao elenco, que eu falei, é um elenco de peso, mas vamos voltar aqui rapidinho e falando do Channing Tatum. Ele é um cara que você consegue ver aqui que ele realmente se doou muito pro projeto. Ele perdeu, cara, 31 quilos pra de fato conseguir entrar bastante no personagem, a aparência dele tá diferente também. E ele é um cara que você consegue ver em tela que ele colocou muito, mas muito amor e muito esmero na atuação dele aqui. Eu acho que ele consegue passar um senso, uma simpatia, mesmo a gente sabendo, cara. E eu já volto a falar desse cerne do filme também, que tudo que ele fez errado também, é impossível a gente não conseguir se relacionar e comprar a história do personagem dele aqui. Você se envolve com ele, em muitos momentos é muito absurdo falar isso, mas você realmente torce muito por ele também. Você fala, cara, sai daí, foge da porra da polícia, tá ligado? É meio bizarro falar isso, mas é 100% a intenção do filme aqui. É um tipo de intenção que é 100% proposital de se causar no espectador. Tem a Kristen Dunst fazendo ali, ela é justamente o elo amoroso do Jeffrey aqui. Ela trabalha na loja de brinquedo que ele tá confinado. É uma personagem que no meio do filme você consegue ver que vai tendo cada vez mais camadas, principalmente em relação à vida pessoal e à vida familiar dela, principalmente na relação dela com as filhas. Tem o Peter Dinklage também fazendo aquele chefe insuportável que todo mundo já teve. Tem o Tony Revolori fazendo uma pontinha bem no começo do filme. É muito rápido, mas a cena dele é bem bacana. Tem também o Lakeith Stanfield e a Juno Temple. É um filme que coloca em pauta e muitas discussões morais interessantes aqui. Primeiramente falando, cara, sobre o que é certo e o que é errado. Fala muito sobre escolhas, comodismo, ganância, a culpa ou a aceitação das suas próprias escolhas. Toda aquela parada de, cara, se eu não tivesse feito isso, mesmo que tenha sido uma coisa muito mínima,
onde será que a minha vida estaria hoje, tá ligado? Em relação à culpa e às escolhas do passado, e não entrando em spoiler aqui também, mas eu acho que é uma coisa que eu acho que, eu não digo que é um furo de roteiro, mas acho que é uma paradinha que o filme poderia ter abordado um pouco mais. Fica estabelecido que o Jeffrey tem 3 filhas, obviamente, depois que ele é preso, obviamente que as filhas acabam se afastando, e tem toda uma discussão moral no filme de você, de novo, sem spoiler, tá bom? Mas toda essa parada de você recomeçar a sua vida do zero com uma outra pessoa, um novo você completamente diferente do que você era também. Só que eu sinto que a própria relação dele com as filhas fica completamente escanteada. É uma coisa muito bem abordada no começo do filme. Do segundo pro terceiro ato eu sinto que eles ignoram isso completamente. Não, sim, na real, eles ignoram isso completamente, não tem nenhuma palhinha ou outra também. Mas eu também, que eu falei, consigo entender a intenção do roteiro nesse ponto. Toda essa parada de, cara, ele já tá completamente fudido, ele já tá completamente sem alternativas mais, em toda a situação que a própria história verídica colocou ele em relação a tudo que ele fez em relação às filhas dele. Ele se sente completamente sem alternativas em relação a conseguir reconquistar elas. E ele se vê numa situação... Mano, é muito foda falar sem spoiler. Mas é basicamente isso. Essa é uma das mensagens do filme. É você abandonar completamente o seu passado, completamente os seus erros, mas mostrando que tudo isso vai ter consequência. Eu vi algumas pessoas discutindo que esse filme poderia ter uma mensagem perigosa e eu não concordo com isso. É um filme que, obviamente, assim, você torce pelo personagem, você torce muito por ele também. Mas é um filme que deixa muito claro toda essa parada do o bom bandido, dele entrar numa loja e assaltar, mas às vezes desarmado e às vezes sem fazer mal pra ninguém também, só falando, cara, me dá o dinheiro, mas fica ali no cantinho, eu não quero machucar ninguém. E no final do filme tem um contraponto com isso, mostrando que isso é errado. O filme deixa isso muito, mas muito explícito, que o que ele tá fazendo não tá certo, tá ligado? Acho que essa é uma mensagem que muita gente achou equivocada, mas é uma mensagem que eu acho que o filme consegue passar de um jeito muito bom e consegue trazer uma mensagem relevante por trás disso também. E mesmo com tudo isso, cara, é um filme que, mais uma vez, ele consegue te cativar com a história, com a narrativa, com os próprios personagens, e de um certo ponto você torce pelo Jeffrey. E é isso que é foda, tá ligado? É um filme que tem um ritmo um pouquinho lento, principalmente do segundo pro terceiro ato também, mas eu acho que é na dose certa. O filme tem 2h06, não sentiu uma barrigada em nenhum momento, é um filme que passa muito rápido, porque você justamente se envolve muito com os personagens e com a narrativa, e cara, depois que você se envolve com tudo, esquece, você só segue o filme, tá ligado? Eu gosto muito quando o diretor consegue dosar isso. Cara, tem filme de 1h20, 1h30, que parece uma eternidade quando você tá assistindo. Esse filme de 2h06 parecia que tinha 1h30, tá ligado? Eu sinto que é um filme que tem uma mensagem moral e emocional muito forte por trás, e eu sinto que, mais que tudo, é um filme, principalmente da parte do Channing Tatum, feito aqui com muito esmero, com muito amor. É um filme que foi passado em festivais também, ele passou no Festival de Toronto, principalmente. Acho que a estreia dele foi no Festival de Toronto. Eu não duvido esse daqui ser um filme que o Channing Tatum tenha dado uma guinadinha na carreira dele para ser uma possível indicação no Oscar. Eu vi algumas pessoas comentando sobre isso, eu não acho que vai, tá? Eu acho que esse filme não tem tanto cara de Oscar igual o Foxcatcher, mas em relação ao drama aqui, tudo bem que o Oscar leva muito em consideração também a mudança física da pessoa, e toda a perda de peso dele pode ser um fator que contribua também, mas o Channing Tatum, cara, ele conseguiu me surpreender muito com a atuação dele. Ele sempre foi um ator que eu gostei muito, mas, de novo, ele dando essa guinadinha pro lado mais um pouquinho cômico e um pouquinho emocional, esse elo um pouco mais dramático, eu acho que é uma parada que vale demais ser valorizada aqui também. Rapaziada, basicamente é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece do like, de se inscrever no canal e não esquece também de ativar o sininho. Fala pra mim aqui nos comentários se você já assistiu esse filme, se você gosta do Channing Tatum também. E fala pra mim se você acha que esse filme tem alguma possível indicação pro Oscar, na sua opinião. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Tchau!